Então, eu irei começar com a palestra desta sessão, a primeira palestra, intitulada Transplante de Fígado para o Médico Generalista. Agradeço mais uma vez o convite, em nome do professor Carneiro, à AMB, por essa oportunidade de estar com vocês aqui nesta tarde. Não tenho nenhum conflito de interesse a declarar. E quando a gente vai analisar, então, o transplante de fígado, a gente tem alguns marcos históricos. O conceito de morte encefálica ele foi desenvolvido na década de 60 nos Estados Unidos, e naquela época houve um grande desenvolvimento de técnicas cirúrgicas para a realização de transplantes de fígado e de diversos órgãos do aparelho digestivo. Porém, os resultados nessa primeira fase do transplante eram muito precários, por conta da dificuldade de se realizar uma imunossupressão adequada. Com o passar do tempo e a introdução de novos imunossupressores, notadamente os inibidores de calcineurina, como a ciclosporina nos anos 70 e o tacrolimus no final dos anos 80, houve uma melhora no manejo da imunossupressão e da rejeição e uma melhora constante dos resultados, a ponto que na década de 80 o transplante de fígado foi aprovado nos Estados Unidos, pelo NIH, como um tratamento benéfico para a doença hepática terminal e não mais um tratamento experimental, como era então até aquela época. Desde então, houve um grande desenvolvimento dos transplantes como um todo ao redor do mundo, né? E hoje o Brasil, na verdade, ocupa um lugar de destaque no número absoluto de transplantes de fígados realizados. O Brasil, hoje em dia, realiza... Desculpa. Aqui é o terceiro país em números absolutos de transplantes hepáticos realizados no mundo. E o Brasil realiza, então, mais de 2.000 transplantes anualmente de fígado. Esse é um número que vinha em uma ascensão constante. A maior parte deles é com doador falecido, ou seja, doador que teve morte encefálica, e uma pequena parcela com doador vivo. Infelizmente, no ano de 2020, nós tivemos a pandemia do Covid-19, isso teve um impacto severo em toda a sociedade, e não foi diferente no contexto do transplante, fazendo com que o número de transplantes caísse cerca de 10% nos últimos 2 anos, porém, felizmente, esse número nós esperamos que ele volte a aumentar nos anos seguintes. Apesar do Brasil fazer muito transplante em números absolutos, quando nós dividimos o transplante, o número de transplantes pelo número da população brasileira, a gente vê que em números relativos, infelizmente, o Brasil não faz tanto transplante assim. A gente faz cerca de 9,5 transplantes de fígado por milhão de habitantes, que é um número bastante abaixo de países do primeiro mundo, como os Estados Unidos e a Europa Ocidental. Então, infelizmente, em números relativos, o Brasil não faz tanto transplante assim em comparação com outros países, né, caindo bastante naquele ranking que a gente tinha visto anteriormente. Isso faz, então, com que em nosso país o número de transplantes continue abaixo da demanda, não só no fígado, como a gente vê aqui nesse gráfico, como a gente vê aqui nesse gráfico, como também para os diversos órgãos. Né? Em vermelho, o número de transplantes realizados anualmente é sempre menor do que a demanda que existe. Né? Claro, nos últimos anos, o número de doador por milhão, que vinha aumentando, caiu por conta da pandemia de Covid, mas ainda assim é um número mediano. Né? Infelizmente, nós ainda perdemos muitos doadores devido à não notificação da morte encefálica e ao manejo inadequado dos doadores. Isso traz um cenário bastante trágico, que a mortalidade em lista de espera acaba sendo bastante grande. Aqui, dados aqui do estado de São Paulo, que a mortalidade em lista acaba se aproximando dos 40%, tanto no estado quanto no nosso centro, devido a essa escassez de órgãos, né? E a grande responsável por essa escassez é o número de doadores por milhão. Como nós vimos, o número de doadores por milhão pela população brasileira é um número bem abaixo de outros países. Então, existe bastante espaço para desenvolvimento, para aprimoramento no número de doadores com morte encefálica em nosso país. Nesse sentido, é importante não só a correta notificação da morte encefálica, como também a conscientização da população. No Brasil, ainda tem uma alta taxa de recusa familiar devido
ao não conhecimento dos benefícios do transplante pela população em geral. Então, campanhas de conscientização, como nós temos anualmente em setembro, Setembro Verde, que é o mês da doação, são importantes para aumentar, para diminuir, na verdade, essa taxa de recusa familiar. Falando um pouquinho, então, da indicação do transplante de fígado, basicamente, o racional da indicação seria quando nós temos uma mortalidade da doença de base que deve superar a do transplante. O transplante, claro, é um procedimento complexo, que existe uma morbimortalidade associada. Quando a mortalidade da doença é maior que do próprio procedimento, estaria, então, indicado o transplante, né? Em termos gerais, a expectativa de vida pós-transplante em 5 anos deve superar 50%, também levando-se em consideração a qualidade de vida e a comorbidade do paciente, portanto, a seleção do paciente é crucial. As indicações, então, seriam a insuficiência hepática crônica, representada pela cirrose, dos quais nós temos diversas causas, né? Destacando-se o vírus de hepatite C, o etilismo, o vírus de hepatite B e a esteatohepatite não alcoólica, o NASH, tumores hepáticos, como carcinoma hepatocelular e metástases de tumor neuroendócrino, também constituem uma indicação, além de doenças metabólicas e a insuficiência hepática aguda, conhecida como hepatite fulminante. Dentre as causas de cirrose, que é a principal causa de transplante no país e no mundo, é a cirrose, é a insuficiência hepática crônica. No Brasil, ainda a infecção por vírus de hepatite C é a principal causa. Isso vem diminuindo devido ao tratamento, desde a última década, com o desenvolvimento de novos tratamentos para o vírus de hepatite C, tratamentos altamente efetivos, isso tem diminuído, porém, ainda assim, ainda hoje, a principal causa de transplantes no Brasil é a infecção por vírus de hepatite C. O etilismo também tem uma incidência bastante considerável em nosso país. O vírus de hepatite B tem tido uma diminuição constante devido à vacinação da população. E o NASH é a grande causa que vem subindo nos últimos anos devido à epidemia de obesidade. Isso faz com que o NASH nos Estados Unidos já seja, em alguns estados, a primeira causa de transplante, né, já tenha superado o VHC, e no Brasil é uma causa que vem aumentando consideravelmente. Então, isso a gente vê em dados americanos, né, no início do século era 1% o NASH como causa de transplante, em 2014 já era quase 20%, né, a indicação que mais cresce nos Estados Unidos, e desde 2012 já é a segunda causa mais frequente de transplante nos Estados Unidos, é o NASH. E isso parece até uma evolução natural, né, que a gente vê aqui da humanidade, né, em que a gente vem evoluindo, então, para o sedentarismo, para a epidemia de obesidade, e então a esteatohepatite vem junto e acaba sendo, assim, a segunda causa mais comum de transplante atualmente nos Estados Unidos. Isso a gente também vê aqui no nosso país, aqui são dados aqui do Hospital das Clínicas, em que houve um aumento de 2009 a 2020 de quase 5 vezes no número de transplantes por NASH, né? Então é uma indicação que, de fato, vem crescendo bastante. Então, como então a gente consegue alocar o órgão nos casos de insuficiência hepática crônica, né, em que você tem uma disfunção hepática progressiva associada à fibrose hepática? Como a gente então mede o prognóstico e o critério de alocação? Hoje nós utilizamos o sistema MELD-PELD, que vem uma sigla do inglês, que significa Model of End Stage Liver Disease, né, modelo de doença hepática terminal. E ela, na verdade, é uma escala que utiliza parâmetros objetivos, né? Nós utilizamos exames laboratoriais, o tempo de protrombina, o INR, a creatinina e a bilirrubina sérica, e com isso nós temos uma fórmula matemática que acaba dando um valor de MELD, de modo que quanto mais alto o MELD, pior a função hepática do paciente. E o MELD, ele se correlaciona muito bem com a gravidade do caso, ou seja, quanto mais alto o MELD, mais grave o caso. Existe uma correlação muito significativa do MELD com a mortalidade, né? De modo que desde 2006, no Brasil, e desde 2002, no ZEUA, a lista não é de fígado, não é por tempo de espera, como em alguns outros órgãos. É baseada no critério de gravidade, e a gravidade é dita pelo MELD. Se eu sou um paciente que entra na fila hoje com um MELD de 35, que é um MELD muito grande, eu vou ter uma posição na fila bastante elevada, mais elevada que um paciente que está com MELD de 18, por exemplo, há vários meses na fila, né?
A partir de 2018, na verdade, a escala é feita, a alocação é feita pelo mel de sódio, uma pequena modificação no MELD, que além daqueles 3 parâmetros que eu falei anteriormente, né, o INR, a creatinina e a bilirrubina, também é utilizado o sódio sérico. E pacientes que têm hiponatremia acabam também acabam tendo um aumento no MELD, e atualmente no Brasil, então, a alocação é feita pelo MELD sódio. Uma outra classificação que a gente utiliza para avaliar a doença hepática é a escala de Child-Pugh. É uma escala bastante antiga, que tem critérios até mesmo não objetivos, né, subjetivos, como a presença de ascite, se ela é moderada, se ela é pequena, ou a encefalopatia, o grau de encefalopatia, que é a escala de Westhaven, mas são parâmetros que, apesar de uma escala bastante antiga, ela também é útil para identificar pacientes que têm hepatopatia crônica e precisam ou não de transplante. De modo geral, então, a indicação por meio dessas escalas acaba sendo na hepatopatia crônica, quando você tem uma escala de Child B7 para cima, ou seja, a partir de Child 8, né, Child 8, Child 9, etc., ou o MELD a partir do 14, MELD 15, 16, etc. De modo geral, se o paciente é um Child A, um MELD 10, ele tem apesar de ter a cirrose, ele tem uma função hepática preservada e o transplante de fígado não seria necessário nesses casos. Ao passo que se o MELD é maior que 14, o Child é maior que o B7, aí sim tem uma insuficiência hepática importante que necessita do transplante. O sistema MELD ele não é perfeito, né? E existem algumas situações especiais, que são complicações da cirrose, que são subestimadas pelo MELD. Então existem várias categorias de situações especiais, como encefalopatia, ascite refratária, ascite com derrame pleural, síndrome hepatopulmonar, tumores hepáticos, e que o paciente tem um MELD mais baixo, porém ele tem também uma gravidade, ou seja, uma gravidade não refletida pelo MELD. E nesses casos, então, cada critério desses cada categoria tem um próprio critério para você receber uma pontuação especial, né? Como exemplo, eu trago, por exemplo, o do CHC, do hepatocarcinoma. Isso é modo bem. O tratamento do hepatocarcinoma é multidisciplinar, e a gente poderia falar horas aqui sobre o hepatocarcinoma, mas o carcinoma hepatocelular, quando ele é irressecável e está dentro do critério de Milão, ou seja, uma lesão única de 5 centímetros, ou uma lesão, ou 3 lesões de até 3 centímetros, sem invasão vascular e sem metástase, você é indicado o transplante de fígado, que o paciente recebe uma pontuação especial, que funciona da seguinte forma: quando ele é listado e ele tem a situação especial concedida, ele ganha um MELD na fila de 20, mesmo que o MELD dele fisiológico seja menor. Por exemplo, eu tenho um carcinoma hepatocelular irressecável e tenho um MELD 12. Se eu preencho os critérios para a situação especial, quando eu sou listado, eu ganho o MELD 20. Passou 3 meses, eu não transplantei, eu ganho mais pontos, vou para MELD 24, e mais 3 meses eu vou para MELD 29. Né? Cada doença tem seu critério, mas o funcionamento na lista acaba sendo desta maneira, ganhando esses pontos, como a gente vê aqui no slide. E falando um pouco, então, da insuficiência hepática aguda. O que é isso? É uma síndrome clínica caracterizada pela rápida deteriorização da função hepática, em que você tem o aparecimento de encefalopatia e coagulopatia precedidos de icterícia, em pacientes que não tinham histórico de doença hepática prévia. Então, é uma encefalopatia e uma coagulopatia precedidas por icterícia num paciente sem doença hepática prévia conhecida, e que leva, então, a uma perda aguda de função hepática do fígado. Existem diversas causas, né? Hepatites virais agudas, como hepatite A, hepatite B, hepatite autoimune, doença de Wilson, síndrome de Budd-Chiari, paracetamol, que é uma medicação que se ingerida em doses muito grandes rapidamente pode levar à necrose hepática, e diversas outras drogas que fazem uma reação idiosincrática podem levar também a hepatite aguda, destacando-se os medicamentos para tratamento de tuberculose, drogas para tratamento do hipertiroidismo e também alguns vermífugos. A maior parte, no contexto brasileiro, da hepatite fulminante acaba sendo devido de causa medicamentosa, né? Principalmente aquelas medicações aquelas outras drogas que não paracetamol, embora uma grande parte dos casos
sejam consideradas criptogênicas, a gente não consegue identificar o porquê da insuficiência hepática aguda. Para ser indicado o transplante nesses casos, os critérios são bem diferentes, né, do critério de insuficiência hepática crônica. E existem dois critérios. O primeiro deles é o critério de King's College, de O'Grady, e que divide em casos de intoxicação por paracetamol ou casos não paracetamol, né, são os critérios que a gente vê listados aqui no slide. Se o paciente preencher esses critérios, é indicado o transplante de fígado. E um outro critério também aceito é o critério de Clichy, um critério francês, em que o paciente tem que ter encefalopatia grau 3 e 4 e tem um fator 5 também bastante deficitário. Então, os pacientes, de acordo com a legislação brasileira, os pacientes que preenchem o critério, seja de Clichy, seja de King's College, e que têm um diagnóstico de insuficiência hepática aguda, eles, na verdade, preenchendo os critérios, são considerados casos de hepatite fulminante, que recebem, então, priorização em lista de transplante. São pacientes que ficam muito graves e que têm que transplantar rápido. Então, eles acabam, na verdade, passando na frente dos pacientes com cirrose, com insuficiência hepática crônica. Então, eles acabam ficando priorizados na fila e na frente dos pacientes que são listados pelo MELD. Alguns aspectos técnicos, rapidamente. O transplante de fígado é considerado um transplante ortotópico, isso é, o enxerto ele fica no mesmo local em que o órgão ficava originalmente, diferentemente, por exemplo, do transplante renal, em que o enxerto fica na pelve. Então é necessário realizar a hepatectomia, né, a retirada do órgão do fígado nativo e, posteriormente, o implante do novo órgão. Existem duas técnicas. A técnica do transplante convencional, em que se ressecava a veia cava retrohepática do receptor, e o transplante de piggyback, em que você mantém a veia cava retrohepática do receptor, né? E hoje em dia, a maior parte dos transplantes é realizado com a técnica de piggyback, porque no transplante convencional, por vezes, era necessário utilizar o bypass veno-venoso, uma vez que, como você retirava a veia cava retrohepática, você interrompia o retorno venoso do hemicorpo inferior do paciente, e isso pode levar a um quadro de instabilidade hemodinâmica muito severo. Então, por não necessitar do bypass veno-venoso, hoje a técnica de piggyback é a mais utilizada, que é o que nós mostramos aqui, basicamente, que você faz uma hepatectomia preservando-se a veia cava inferior retrohepática do receptor. E quando você realiza então um implante, você realiza uma só anastomose na veia cava, uma anastomose que pode ser lateral ou terminolateral, entre a veia cava do enxerto e a veia cava do receptor. E após a anastomose da veia cava, né, seja pela técnica convencional ou pelo piggyback, você então faz a revascularização do enxerto, realizando-se primeiramente a anastomose da veia porta, revasculariza o enxerto e, por fim, faz então a anastomose da artéria e da veia biliar. É possível também fazer a revascularização simultânea da veia porta e da artéria hepática, mas essa técnica é menos utilizada atualmente. Claro que o transplante de fígado não é algo tão simples, né? Não é só trocar o fígado. É necessário uma equipe multidisciplinar, né, em que envolve tanto o médico cirurgião com experiência em transplante, patologistas, anestesistas, intensivistas, infectologistas e também equipe de suporte de enfermagem, psicologia, nutrição, fisioterapia e assistência social. O HC em especial tem bastante presente na história do transplante no nosso país. O primeiro transplante de fígado foi realizado no nosso hospital em 68 pelo professor Marcel Cerqueira Machado. E o primeiro transplante com doador vivo, um dos primeiros, aliás, transplante com doador vivo do mundo, foi realizado também no Hospital das Clínicas pelo professor Silvano Raia em 88. Então, o HC tem uma contribuição muito grande no campo do transplante hepático. Na instituição foram feitos mais de 2.400 transplantes, né? E nos últimos anos houve um aumento bastante expressivo no número de transplantes, com mais de 1.600 transplantes realizados na gestão do professor Carneiro desde 2009. Né? E a gente vê aqui por esse gráfico que desde 2009 houve um aumento significativo no número de transplantes, e isso foi associado a uma melhora da infraestrutura local, com reforma da UTI, do centro cirúrgico e de diversos setores do hospital. Isso fez, na verdade, com que nos anos do Covid o número de transplantes no HC paradoxalmente até aumentou. Isso se deve ao apoio da instituição ao transplante, que
possibilitou que nós ficássemos em um hospital, na época da pandemia, separado do prédio principal, onde se realizava o atendimento aos pacientes com Covid. Isso possibilitou com que nós mantivéssemos ou até aumentássemos o número de transplantes. E nesse período, houve também um aumento muito grande da sobrevida, né, que lá atrás, na década passada, era de 50%, e hoje, lá no HC, já ultrapassa a barreira dos 80%. E isso decorre do aumento da experiência, né, e de um match adequado entre o doador e o receptor, selecionando órgãos que, apesar de terem critérios, que a gente chama de órgãos com critérios expandidos, pacientes às vezes mais idosos, pacientes com algumas comorbidades, esses fígados, esses enxertos, apesar de terem alguns poréns, eles podem ser utilizados em receptores menos graves, que têm um MELD mais baixo, que têm situação especial, ao passo que aqueles pacientes mais graves devem ser, então, realizados um transplante com um órgão mais standard, um órgão sem critérios expandidos, né? E esse aprendizado é o que possibilita o aumento da sobrevida dos últimos anos, né? E não só isso, né, esse aumento de experiência possibilita com que lá no HC façamos transplantes com casos mais complexos, que envolvam trombose de veia porta, que nós façamos também transplante intervivos em adultos, em que se utiliza o fígado direito para a realização do transplante, que também apresenta uma complexidade técnica maior. E, finalmente, nos últimos anos, também realizamos transplante de intestino isolado e transplantes multiviscerais, que são procedimentos bastante complexos e que são possíveis de serem feitos devido à expertise que nós ganhamos ao longo dos anos com o transplante de fígado. Então, por conclusão, o Brasil faz bastante número de transplante de fígado em números absolutos, é o terceiro no ranking mundial, porém, é o maior, na verdade, maior programa de transplante público do mundo, né, o Brasil, porém, em números relativos, está muito abaixo da demanda necessária, então isso acaba levando a uma alta mortalidade em lista de espera, o que traz um grande potencial, uma grande necessidade, na verdade, para o aumento da captação e do número de doadores no país. Muito obrigado pela atenção de todos.